totalmente voltado para uma visão de torcedor e evidentemente as coisas não podem ser assim. Mas, repito, a maneira como o VAR funciona na Libertadores, a maneira como o VAR é tratado aqui, ele deixa com que pairem todas as dúvidas mesmo a respeito das decisões tomadas. A gente ouviu nos áudios, e essa é uma coisa que a gente tem que elogiar, a transparência pelos áudios serem divulgados, mas a gente ouviu nos áudios dos jogos da semana passada o absurdo que é o processo de tomada de decisão. Que coisa surreal, quer dizer, eles vão primeiro procurar lance onde não é para procurar, onde não deveria ser nem avaliado se teve algum equívoco porque é muito anterior, depois eles não têm um padrão para procurar lance por lance, aí eles chegam à conclusão de que não tem nada definido de erro ali, e mesmo chegando à conclusão de que não dá para afirmar que aquilo é um erro, eles falam, chama o juiz aí, deixa ele decidir dentro de campo. Isso foi o que aconteceu no jogo de ida entre Boca e Galo. Para mim, aquele gol, por exemplo, não devia ser anulado, tá? É a minha visão. Eu acho que o VAR tem que funcionar muito mais da maneira como funcionou na Euro. Embora você tenha lances discutíveis, ali havia um padrão muito claro, que é o árbitro tomou uma decisão sobre um lance que você tem o mínimo de dúvida, vai valer a decisão do árbitro dentro de campo. E isso poderia ter sido aplicado, por exemplo, no gol do Boca no jogo de ida. Agora, olhar para a maneira como esse VAR tem funcionado e dizer que ele é suficiente para fazer que as pessoas acreditem nele, isso eu não consigo dizer, porque acho que realmente falta muito nesse sentido. Olhando o lance aí do gol invalidado do Boca Juniors, a gente vê nascer um vilão daqueles na história de um time na Libertadores, né? Fala, bom, víamos, né? Nascer um vilão daqueles, né? Falou, bom, o Everson agora, que o torcedor do Galo já torce o nariz por algumas situações, o Everson oscila, né? Às vezes ele faz um jogo espetacular e no outro ele falha. Esse foi o jogo da falha. Se esse gol é validado e se o Boca vence por 1-0, estava criado o vilão. Num clube que tem um goleiro tido como santo, né? E estava no banco, inclusive, foi expulso no meio da confusão, Vitor, teríamos um goleiro, né, demonizado. Mas o futebol é tão incrível que ele virou herói. Ele pegou 2 pênaltis e ainda fez o último pênalti, bateu o último pênalti, o pênalti da classificação. E aí tá no Twitter da Conmebol, o herói de fé, o talismã de Everson na noite épica de classificação do Atlético às quartas de final da Conmebol. É o terço, o Pedro, é o terço, assim como o Cuca também tem, a camisa ali de Nossa Senhora. Enfim, o Everson também ali com o terço para ajudar. Ele bateu o último pênalti, né? Com o terço nas mãos, não foi isso, Pedro? Eu estava curioso, até mandei no nosso grupo aqui, onde a gente costuma debater bastante enquanto acompanha a rodada, porque me chamou a atenção a toda a bola que ele tinha que defender, quando ele se colocava na linha do gol para defender as cobranças do Boca, ele ajeitava o terço ali para trás da linha do gol, né, dentro do gol. E aí quando eu vi, na hora da batida, ele com a mão meio fechada, ele sai, solta aquela pancada firme, sem chance para o goleiro do Boca, o gol, a classificação, e ele não vai lá dentro do gol pegar o seu terço, nada, ele sai em comemoração. E na imagem ali, que a imagem não sai dali para lugar nenhum, eu vejo o terço escapando da mão dele. De fato, muita fé e eu respeito a fé do Everson. Acho que muito da emoção dele ao fazer o gol passa pelo questionamento que ele sabe que ele enfrenta muitas vezes pela torcida, por parte da torcida do Atlético, também por parte da opinião pública. Esse questionamento certamente estava na cabeça dele, a falha no gol anulado estava na cabeça dele, e depois sair ali por questões de centímetros ou milímetros, talvez, e virar o herói com muito mérito dele. A gente falava do Martínez naquela situação da disputa de pênalti da Colômbia contra a Argentina, como ele entra na cabeça dos colombianos, como ele vence um duelo mental. Também vi um Everson vencendo um duelo mental contra os jogadores, contra os cobradores do Boca hoje. Então acho que tem muito desse peso que ele carregou, ele relembra a história dele ali na entrevista, ele se emociona. Aí que eu vi, ó, o terço na mão dele diretamente, na imagem agora fechada, ele sai da cobrança para a comemoração, o terço ali na mão esquerda, né? Então muito curioso, é a fé dele, a gente tem que respeitar, e toda a emoção, para mim, muito a ver com essa pressão que ele passou, essa carreira que ele cita com toda a dificuldade, com tudo que poderia ter sido completamente diferente no caso de não atuação do VAR, no caso de centímetros a mais ou a menos. Então acho que explica esse desespero momentâneo, esse alívio depois da cobrança e toda essa emoção na classificação de quem acabou sendo, não era para ser diferente,
um herói, mas só para pontuar, um herói de uma não atuação do Atlético. Um futebol, mais uma vez, paupérrimo do time do Cuca, William. Só para a gente não deixar passar batido, Claro. falamos muito de emoção, de confusão fora de campo, mas uma não atuação do Galo, mais uma vez, contra esse Boca Juniors. É isso Eu não vou que entrar no preocupa. mérito Fala, do Berner. jogo. Eu não vou entrar no mérito do jogo ainda, enquanto você não me permitiu, William. Não, mas eu te permito. Pode falar do Everson. tudo do bem. jogo. Eu furei a pauta então, Vitor? Vamos lá. Não, tá não, ótimo. ao contrário, Isso você aí. puxou a pauta. também, vamos lá. Se o âncora mandou a gente seguir, é porque você puxou a pauta. Pode ir. Eu vou primeiro fazer o comentário do ponto de vista emocional. Eu vou dividir bem dessa vez. E outro eu vou ser o racional. Do ponto de vista emocional, a história é linda, tá? Do jogador que tem os seus apegos, a sua fé, acredita nela, leva ela para cobrar o pênalti decisivo no jogo em que, por milímetros, a tecnologia o salvou de entrar para a história como um vilão do clube que tem condições de ganhar esse torneio. Imagina se o Atlético for campeão, como essa história vai ser contada ao longo de todo sempre do futebol. O lado racional agora. Eu acho que ele não pode bater o pênalti, né? com o terço na mão. Eu acho que ele Fechou no jogo. Eu não ia nem falar, cara, mas já que você falou, Fechou eu o olho fiquei e pensando bicou. a mesma coisa. Eu falei, Só acho, tá? Mas acho que nem o juiz Fecha o olho, fala isso. Porque bota o terço na mão e só chuta. É tão atípico, e é muito, eu repito, eu acho a história linda, né? Eu tô valorizando ela. Só acho que não pode. Quanto ao jogo do Atlético, a diferença de elencos do Atlético pro... aliás, como é bom, né? O ser humano, às vezes, mudar uma coisa racional por uma coisa emocional, sendo que não interfere em absolutamente nada nesse caso, né? Que sirva para muitos outros aspectos das nossas vidas. Agora, quanto ao jogo, a diferença dos elencos e do potencial individual dos jogadores que entraram em campo, para não falar apenas dos elencos, é brutal. É brutal. E o Atlético é muito melhor que o Boca. Mas o jogo não mostrou isso. O jogo mostrou um Boca capaz de equilibrar e de ser até mais, às vezes, dependendo do período do jogo, preocupante para o adversário do que o Atlético era para o Boca Juniors. Falta ao time do Cuca ainda regularidade. Ele tem jogos que a gente pode aplaudir e tem jogos como esse. E esse foi um jogo de medíocre para baixo, no sentido literal da palavra. Mediano para baixo. Acho que falta repertório tático algumas vezes para que o treinador tenha confiança de mudar o posicionamento dos atletas para conseguir resolver um jogo. E falta repertório de criação, porque no dia em que o Hulk não consegue tirar o coelho da cartola ou o Nacho, o time fica bem pobre para definir os lances. Ele até poderia ter feito gol no começo da partida, teve uma boa chance com o Savarino, mas no final das contas foi muito pouco perto do que esse Atlético pode produzir. Se o Atlético joga o que pode, certamente essa decisão não ia para os pênaltis. É o seguinte, né, André? Acho que é bom isso que o Birner falou, André, porque nós teríamos um personagem demonizado, né? Porque o futebol é assim e é um erro capital, que é o erro que deu origem ao gol que daria a classificação para o Boca. Mas se a gente parar para pensar nos 180 minutos do Atlético Mineiro contra o Boca, acho que a gente tem muito mais problemas aí para falar do que a falha do Everson, né? Consideravelmente mais problemas. No global aí das duas atuações, o Atlético não esteve no nível que era necessário para confirmar a superioridade técnica que existe entre o time do Atlético, o elenco, os jogadores do Atlético e os jogadores que compõem o time do Boca Juniors, e a chance de não se classificar, depois de tudo que a gente viu, era bem palpável ali no trecho final da partida, independentemente de gol anulado ou não, o Atlético não conseguiu em campo ser superior. Na semana passada eu disse, eu gostaria de ter visto na Argentina uma atuação que tivesse aproximado um pouco mais o Atlético da vitória, né? Nós não vimos isso na semana passada e não vimos isso hoje no Mineirão também. Agora, o Everson é um desses casos do futebol de hoje, né? Em que existe uma carga muito mais pesada do ponto de vista psicológico por causa da repercussão dos acertos e dos erros de alguém dentro de um jogo de futebol. E essa situação ela vai sendo exacerbada cada vez mais conforme, é claro, as ocasiões vão ficando mais importantes. Então eu me lembro
num domingo em que nós estávamos aqui no Linha de Passe e o Everson errou nos 2 gols do Ceará pelo Campeonato Brasileiro na vitória, né, sobre o Atlético Mineiro. Ele errou numa saída de bola, o Ceará roubou a bola na intermediária e fez o gol, e ele comete um erro no segundo gol, que é no finalzinho, e ele assume a derrota. Ele pede para dar entrevista e vai lá e diz: eu errei, eu assumo, o resultado vai para minha conta, eu falhei, como se isso fosse possível num esporte coletivo como esse, em que todo mundo acerta e erra, e alguém sente a necessidade de avisar as pessoas que já estavam o abusando pelas mídias sociais enquanto ele dava aquela entrevista, que ok, ele concordava com elas, a culpa era dele. Em seguida faz uma baita partida contra o Flamengo, André. Exato, isso. E aí fica com isso na cabeça. E é claro que quando ele falha no gol que posteriormente, aliás, com muita demora, de novo, por causa do VAR, e com briga dos jogadores, porque na Bombonera era o VAR com auditório, com plateia, né? Tem uma foto maravilhosa, os jogadores dos dois times, pelo menos ali, civilizadamente. Hoje não. Hoje teve tumulto, hoje teve empurrão, hoje teve quase briga na hora que o árbitro foi ao monitor, o que contribui, evidentemente, para essa demora terrível para tomar as decisões. Mas é claro que o Everson pensa nas falhas e como vai ser a repercussão disso, e eu vou ser responsabilizado pela eliminação do meu time na Copa Libertadores. O que ele fez nas cobranças de pênalti, nós estamos vendo aí de novo tudo o que aconteceu, é sensacional. Ele pega esse pênalti, indo buscar a bola no canto direito, mas o primeiro que ele pegou, ele tomou uma atitude que poucos goleiros têm nervos para tomar. Ele ficou no meio, ele não saiu, ele não se mexeu. E o jogador do Boca bateu no meio e ele pegou. Aí ele vai buscar o segundo pênalti no canto direito, e o pênalti que ele bate... Olha, a gente tem visto várias disputas de pênaltis aí recentes, Copa América, várias na Euro. Eu não sei se alguém bateu um pênalti melhor do que o do Everson. Esse pênalti aí, ó. Um absurdo, Um goleiro altíssimo risco, absurdo, mas maravilhoso. define a classificação com a cobrança talvez mais irresponsável de todas que a gente viu até agora. Porque a chance dessa bola subir um pouquinho mais é muito grande também. Eu estou rindo aqui porque felizmente a gente pode levar essas coisas no bom humor. Foi uma cobrança espetacular, impossível, não há como pegar uma cobrança dessa, e o Everson é um goleiro, a noite é dele. William, Gente, precisa fazer um intervalo, hein? Fecha aí, Jean. 30 segundos. Resumir em 20 segundos.